Salve, gente boa! Dia de julgamento da denúncia de Jair Bolsonaro e mais 7 golpistas. E lá no STF foi dia de confusão, dedo no olho e gritaria. Dedo no olho para não falar outra coisa, né? Mas enfim, teve muita confusão e se você não pôde acompanhar o julgamento, quer saber o que rolou de importante? É hoje, é agora. Eu vou te contar tudinho, porque esse vídeo aqui é mais curto, é praticamente só desse assunto, julgamento do Bolsonaro. Se bem que lá no finalzinho vou lembrar um negócio que aconteceu com a Carla Zambelli também, que não foi bom não, viu? É condenada, definido já. Carla Zambelli está condenada, vai perder o mandato. Não tem choro nem vela, mas vou te contar isso aí. Mas principalmente vamos entender o que rolou de importante no julgamento do Bolsonaro. Vem comigo que eu sou Ricardo Melo, sou explicador geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, e nesse caso o juridiquês, para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. E já te peço para dar aquela dedada marota no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega sempre e chega primeiro. O link está na descrição do vídeo, só clicar e entrar. E se puder, se quiser, participe do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho no ar. Você pode ser membro do canal ou usar essa chave Pix aqui. Mas se não puder, relaxa, fica tranquilo, deixa um engajamento aí, deixa um comentário, uma inscrição, uma curtida, que tá pago. Mas vamos nessa, vamos entender, porque é o seguinte, denúncia do golpe. Como foi o primeiro dia de julgamento de Bolsonaro e mais 7? O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, resolveu julgar primeiro o grupo dos líderes, dos chefões do golpe. Os 34 mais o Bolsonaro, que são o total de denunciados, foram divididos em 4 grupos. E hoje começou o julgamento da denúncia do grupo principal, de quem manda no golpe, né? Bolsonaro e quem mais? Então, Bolsonaro e mais essa turma aqui, ó. Vou colocar para você. Jair Messias Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que era o diretor da ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, e agora é deputado federal, inclusive por causa dele, esse processo está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, porque ele é deputado federal, ele tem prerrogativa de foro, ou como a gente chama, né, foro privilegiado, e por causa dele, todo o processo sobe para o Supremo Tribunal Federal, já que tem um deputado envolvido e todo mundo está no rolo. Almirante Almir Garnier Santos, o ex-comandante da Marinha que topou dar o golpe, segundo o relatório da Polícia Federal. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o cara que teria elaborado a minuta do golpe. E também o cara que depois assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e que teria dado mole, teria criado umas facilitações para que o 8 de janeiro, aquela invasão dos prédios, tivesse acontecido. General Augusto Heleno, segundo a Polícia Federal, o cérebro do golpe, o cara que planeja, que elabora e fala, ó, vai nesse caminho aqui que o golpe está dado. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, o cara que, segundo os comandantes das Forças Armadas, foi o responsável por apresentar a minuta do golpe para eles e falar, e aí, bora dar um golpezinho ali na esquina ou não? General Walter Souza Braga Neto, o número 2 do golpe. Ele seria o cara que ia coordenar a transição de um governo provisório se o golpe tivesse dado certo. E ele também era o chefão, o responsável por aquela equipe de assassinos que ia matar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. E por último, Tenente Coronel Mauro Cid, o delator, o ajudante de ordens do Bolsonaro, que ajudou em tudo, que era praticamente os olhos e os ouvidos de Bolsonaro, e como se enrolou demais, entregou tudo, deu a letra, contou geral, caguetou todo mundo. Não por acaso todo mundo queria cancelar a delação premiada do Mauro Cid. O Bolsonaro, ele foi para o julgamento, pessoalmente, disse que não ia, porque tem a plateia lá, você pode ficar na plateia, né? As pessoas se credenciam, aquelas pessoas que têm vínculo com o processo, o próprio réu, o advogado, né, o assistente do advogado, essas pessoas já têm um lugar garantido na plateia do auditório onde acontece a audiência, né? Pessoas que não têm vínculo com o processo que está sendo julgado hoje poderiam estar lá também assistindo, mas você precisa se credenciar, fazer um pedido com antecedência, receber autorização, passar por detector de metais e entrar para esse julgamento. Então, Bolsonaro disse que não ia, mas de repente apareceu. E como ele é o réu, um dos réus, né, um dos denunciados, réu ainda não, mas amanhã ele vira, então ele pôde ter um lugar garantido lá. E ficou lá do lado do advogado, na primeira fila,
acompanhando todo o julgamento. Não abriu a boca, não falou nada. Só ficou lá de frente para os ministros assistindo o julgamento. Bolsonaro no banco do STF recusa copo d'água e só aceita a garrafa lacrada. Ele tem essas teorias conspiratórias, essas maluquices de que vão matar ele envenenado, né? Então, assim, o garçom trouxe um copo d'água para ele não aceitou. Aí trouxe uma garrafa fechadinha, aí ele aceitou, né? Se quisesse mesmo envenenar o Bolsonaro, era fácil, era só injetar um veneno com uma, sei lá, uma seringa na garrafa d'água e ele tinha dançado, né? Porque esse negócio de garrafa lacrada não quer dizer muita coisa, não. Mas, enfim, Bolsonaro ficou lá para fazer o teatrinho dele, fazer o papel de coitado, de injustiçado, né? E participou, acompanhou o julgamento todo. E aí, antes mesmo de começar o julgamento, teve, como eu falei no início do vídeo, confusão, dedo no olho e gritaria. Pois é, por quê? Primeiro, o advogado de um dos denunciados resolveu aparecer lá. Advogado grita e é detido por desacato durante julgamento sobre Bolsonaro no STF. O tal do Sebastião Coelho, que foi um desembargador bolsonarista, desse que apoia o golpe, que critica o Xandão, que critica o STF, que fala em intervenção militar, esse malucão assim. Ele era desembargador, aí se aposentou e virou advogado. E ele defende o Felipe Martins, que era assessor internacional do Bolsonaro. Detalhe, o Felipe Martins hoje não estava com processo em julgamento. Então, o Sebastião deveria ter se credenciado para assistir à audiência, com antecedência. Por quê? Porque ele não estava como parte ali. Ele não estava sendo julgado, o cliente dele não estava sendo julgado. Mas ele chegou botando banca, falando que queria entrar, o segurança falou assim, sinto muito, o senhor não se credenciou, não vai poder entrar. Ficou bravo, começou a gritar, chegou na porta da audiência, começou a gritar pro Xandão, arbitrário, autoritário, não sei o quê, xingando mesmo, né? Por quê? Por tudo porque ele tinha sido encaminhado para uma outra sala para assistir pelo telão a audiência e ele não gostou, não quis, ele queria assistir lá em loco. E aí com essa gritaria, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falou, olha, faz um boletim de ocorrência contra esse rapaz aí, porque esse rapaz está trabalhando e está desacatando o servidor público. O Alexandre Moraes, você sabe, né, é servidor público e existe uma lei que diz o seguinte, desacatar um servidor público no exercício da função ou em razão do exercício da função é crime. E aí então ele respondeu, foi levado pela polícia do Supremo Tribunal Federal até uma sala, fez lá um boletim de ocorrência e foi liberado. Por isso que é detido, não é preso. Ele não foi preso, tá? Ele não foi para cadeia. Ele foi detido por quê? Porque ele foi obrigado a ir fazer o BO. Assim que ele fez o BO, ele foi liberado, foi para casa, foi reclamar, foi xingar, continuar o xingamento lá para os jornalistas que estavam na porta, dizendo que ele tinha sido barrado e não sei o quê. Né? Mas na verdade, simplesmente ele não se credenciou e queria entrar. Né? Mas não foi só ele não. Deputado bolsonarista xinga seguranças ao ser barrado no STF. O deputado chama Coronel Meira, do PL de Pernambuco, mais um bolsonarista que chegou lá sem avisar, achando que era só chegar e entrar, que é festa do caqui, ainda mais com todo o esquema de segurança que foi montado no STF, né? Tinha lá cães farejadores, tinha esquadrão antibomba, tinha em volta, estava cercado de policiais e seguranças em volta do prédio. Então, assim, um baita esquema de segurança. E o deputado achou que, porque ele é deputado, ele pode chegar e ir entrando, né? E aí o segurança falou para ele, ó, você não vai poder entrar, infelizmente tá cheio. Aí ele, você sabe com quem você está falando? Eu sou deputado federal, Coronel Meira. Aí o segurança respondeu para ele assim, parabéns, senhor, obrigado, viu, volta amanhã. E virou as costas. E ficou essa gritaria, e não só ele, outros deputados bolsonaristas também tentaram chegar junto na parada para botar uma pressão no Xandão e companhia, mas não conseguiram nem entrar. Deputados da oposição são barrados ao tentar entrar no plenário do STF. O que acontece? Além de tudo, além deles não terem se credenciado, por quê? Porque eles também não são partes do processo, eles só têm direito de entrar se eles pedirem com antecedência. Além deles não terem feito nenhum tipo de credenciamento, eles ainda chegaram atrasados. O julgamento já tinha começado quando eles chegaram. E aí, obviamente, eles não tiveram autorização para entrar. Mas, de novo, existe a sala da primeira turma, onde aconteceu o julgamento, e existe a sala da segunda turma, que é uma outra sala de audiências. Quem não conseguiu entrar porque chegou atrasado, porque não se credenciou, porque não sei o quê, não é que foi completamente barrado. Foi encaminhado. Ó, se vocês quiserem assistir o julgamento da sala 2, da segunda turma, tem um telão instalado lá, tem as cadeiras, você senta e você consegue assistir. Mas só não vai poder entrar no plenário que está acontecendo o julgamento. Saíram bravos também, não gostaram, não ficaram felizes, enfim, já armaram aquela quizumba, aquela confusão no início do julgamento.
Mas aí começa o julgamento, né? Começa o julgamento e o que vem? O advogado de cada um dos denunciados foi fazer a sua defesa prévia, né? Dizendo, olha, acho que o STF não deve aceitar a denúncia do Ministério Público por isso. Apresenta seus argumentos, né? Os 7 apresentaram. Eu separei, obviamente, os principais, não dá para colocar todo mundo aqui. Separei do Augusto Heleno, do Braga Neto e do próprio Bolsonaro, os seus advogados, falando em defesa dele, né? No caso do advogado do Augusto Heleno, ele veio com um papo dizendo o seguinte, olha, não tem nada contra o general Augusto Heleno, nenhuma prova. Dá uma olhada. Eu trago aqui a questão da necessidade de rejeição da denúncia com relação ao senhor Augusto Heleno por sua inépcia e falta de justa causa. Vamos analisar, primeiramente, o que a Procuradoria-Geral da República traz, ministro Luiz Fux, contra o senhor Augusto Heleno. Primeiro, que ele teria participado de uma live no dia 29 de julho de 2021. E aqui participar, senhores, é tal qual os servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pronto, já começou entregando o Bolsonaro, né? Ó, sentei na live e fiquei quietinho, mas o Bolsonaro ficou falando lá. Se tem alguém que deu golpe, foi o Bolsonaro. O Heleno já largou a mão do Bolsonaro porque ele viu que o Bolsonaro já largou a mão da galera. Então ele resolveu largar a mão também, né? Vamos seguir. Ele ficou quieto. Ademais, ele aponta que as anotações que foram encontradas nessa agenda, que não tivemos acesso, repise-se, seriam, abro aspas, adotadas pelo grupo criminoso. Onde está isso? Onde que a agenda foi um documento crucial, ministro Luiz Fux, para a formação do grupo criminoso ou para a articulação desse suposto grupo criminoso? Não há. Mas eu sigo. A PGR ainda fala que existiria uma, abre aspas, perfeita sintonia com o material encontrado na posse de Alexandre Ramagem. Essa perfeita sintonia se trata do documento já falado pelo advogado, onde há similaridade com o conteúdo, com base numa linha da agenda. Isso é perfeita sintonia, senhores? Senhora, com toda a mais forçosa vênia, a meu entendimento, perfeita sintonia é quando há igualdade. Identicamente foi encontrado todos esses documentos, olha só, essa gama de documentos, todos são idênticos. Então, os senhores e as senhoras estão dizendo que da gama de documentos todas que foram encontradas, de laudos e afins, uma linha de uma página e um documento que versam sobre um assunto é perfeita sintonia. E ainda sobre a agenda, a própria Procuradoria-Geral da República afirma que seriam anotações variadas, ou seja, um apanhado de ideias, mas que sobre elas constrói seu entendimento. E aqui eu me recordo muito, senhoras e senhores, de uma série que está passando um grande streaming em que cientistas querem chegar numa conclusão. E eles vão construindo provas para se chegar nessa conclusão. Então o objetivo é provar que a Terra é plana. Se faz inúmeros experimentos, inúmeros estudos para se provar que a Terra é plana. O que está acontecendo no presente caso. Por isso que falamos de terraplanismo argumentativo. Se está querendo colocar Augusto Heleno na organização criminosa, o que precisamos produzir de prova? O que nós temos que é possível enquadrar Augusto Heleno aqui? Vamos pegar tudo que for possível para falar que ele fazia parte. Pois é, vamos pegar tudo que for possível para falar que ele fazia parte. Do que é esse tudo que for possível que o advogado está se referindo? Porque primeiro ele fala assim, não, Augusto Heleno não fez nada, a agenda dele não quer dizer nada, ele é planejador, não é planejador, nada e tal. Vamos entender então, primeiro assim, qual que é a primeira e principal prova contra o general Heleno? Aquela famosa reunião de julho de 2022, em que eles estavam combinando disseminar entre os ministros a informação de que havia fraude nas eleições e estavam preparando o quê? Um golpe de Estado. Quem disse isso? Fui eu? Não. Quem disse isso? O próprio general Heleno. Confira comigo no replay. Aí é o Heleno falando. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar, nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Pois é, um ministro militar que diz que vai ter que agir contra as instituições e algumas pessoas dessas instituições.
O ministro também fala da boquinha dele, quando eu falo boquinha, boquinha mesmo, porque ele é pequenininho, né? Fala também que, ó, se tiver que virar a mesa nas eleições, tem que ser antes, depois não dá mais. Se tiver que dar soco na mesa, tiver que usar a força, é antes das eleições. Então, assim, se isso não é uma prova de que o general Heleno era o cara da quadrilha do golpe, não tem outra prova que possa servir. Mas tem, né? Na casa dele foi encontrada lá uma agenda. Não encontraram nada no telefone dele, que não é bobo, deve ter trocado o telefone, apagado as conversas, se bobear, nem conversar por telefone, que é para não deixar pista. Porém, tinha lá uma anotação, uma agenda, né? General Heleno orientou ataque às urnas e não falar sobre negros e maricas, matéria do Estado de Minas. E aí você vai ver a agenda, olha lá, a agenda do general Heleno, tá vendo? Escrito à mãozinha, general Heleno, ele escreveu à mão, ó, PF preparando uma grande sacanagem. Tem outra aqui, ó, segurança institucional, limiar do rompimento, estão falando de romper com as instituições, né? Jogar nas 4 linhas da ABIN, processo eleitoral, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí na sequência tem outra anotação aqui, ó. Se o Ministério da Justiça acionar a AGU em caráter de urgência sobre ordem judicial manifestamente ilegal, o AGU faz um texto fundamentado da Constituição Federal afirmando sobre ordem legal. Ou seja, ele estava elaborando um documento, mandando a AGU, a Advocacia Geral da União, elaborar um parecer para dizer o seguinte: quando o Xandão der uma ordem, a Polícia Federal não pode obedecer. Tem que alegar que essa ordem é ilegal e aí não obedecer. Se obedecer, vai ser preso. E aí tem mais, tá? Tem mais uma historinha que é justamente aquela história, acho que tá aqui para baixo, ó. Olha lá, estabeleceu um discurso sobre as urnas eletrônicas e votações. É válido continuar a criticar a urna eletrônica. Então, assim, na agenda do cara tava o roteiro do golpe. Questionar a urna, criar um parecer jurídico para não obedecer às ordens da justiça, vigiar adversários, tudo estava anotadinho, tudo que tinha que fazer estava anotadinho. E exatamente quando ele fala assim, grande similaridade, que similaridade o advogado fala? Total, tudo que estava escrito, diretrizes estratégicas, estava escrito diretrizes estratégicas, para, ou seja, quais são as diretrizes que nós vamos assumir e tomar daqui para frente. Então a agenda do general Heleno tem o roteiro do golpe. E na boquinha dele saiu as palavras exatas. Vamos virar a mesa antes da eleição, que se deixar para virar depois não vai dar. Então, são só essas, né? As provas que tem contra o general Heleno. Pouco para você, né? Aí depois veio a defesa do Braga Neto. O Braga Neto, a defesa dele também falou a mesma coisa, se concentrou também em dizer que a delação do Mauro Cid era mentirosa, que ele inventou foi um monte de mentira e que contra o Braga Neto não tem nada também. Será? Eu falo em nome de Walter de Souza Braga Neto. Um homem que prestou 42 anos de serviço prestado ao Exército Brasileiro. Sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, sem qualquer apontamento na sua vida. É um homem de reputação ilibada. E eu quero dizer a Vossa Excelência, com o máximo respeito ao ministro Procurador-Geral da República, que a denúncia que foi apresentada contra o general não irá manchar a sua reputação. Eu ouvi atentamente a fala do Procurador-Geral da República. Ele não apontou uma única fala, uma única frase que imputasse alguma coisa, individualizasse alguma conduta criminosa contra o general Braga Neto. E não fez não por inépcia do Ministério Público, mas não fez porque não tem absolutamente nada. Eu quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. Então, você se lembra que no celular do Braga Neto, não é de outra pessoa não, do Braga Neto foi encontrado mensagens em que ele mandava o Ailton Batista partir para cima do Freire Gomes e do Batista Júnior, que eram os comandantes do Exército da Aeronáutica, que não queriam aderir ao golpe. Ele fala, jogue a cabeça dele aos leões, cagão e não sei o que e tal. Então, já começa aí. Então, diálogo do próprio Braga Neto, mandando pressionar os comandantes para eles aceitarem e dar o golpe. E o que mais que tem? Ah, mas não tem nada relacionando o Braga Neto ao 8 de janeiro. Essa é o maior absurdo do advogado. Você lembra desse vídeo aqui, né? Então, o Bolsonaro já tinha perdido a eleição, estava vários dias sumido, sem dar um A. As pessoas falando, ele está doente, ele está deprimido, não sei o quê. O danado confabulando o golpe lá por trás das cortinas, né? E aí o Braga Neto foi lá fora, no Palácio da Alvorada, conversar com os apoiadores que tinham saído do acampamento golpista em Brasília e ido lá conversar com ele para dizer assim, e aí, general, o que a gente faz? A gente continua aqui, a gente vai para casa? Vai ter golpe ou não vai? Né? E olha só o papo do Braga Neto.
O presidente também está recebendo a gente, não tem problema nenhum. Vocês não percam a fé. Vamos lá na frente, é só o que eu posso falar para vocês. Vamos na frente para o militar no teto do general Richard. Tá na chuva, tá no Eu sei, senhor. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso falar mais, ou seja, estamos fazendo alguma coisa, só não posso te adiantar. Não percam a fé. E você viu as pessoas dizendo, a gente está lá em frente ao QG, a gente está na chuva e tal. Ou seja, ele estava falando exatamente com as pessoas que estavam no quartel-general e que saíram no dia 8 de janeiro para quebrar tudo lá nos Três Palácios, né? E o Braga Neto, olha, não desistam, não vão para casa, não percam a fé, fiquem aí. Mas é só isso que eu posso falar por enquanto. O que a gente está fazendo, eu ainda não posso adiantar. Né? Isso é uma das coisas que o Braga Neto falou, mas não é só isso quanto o Braga Neto. Ó. O Braga Neto repassou dinheiro em sacola de vinho para a operação que mataria Moraes, diz Polícia Federal. O próprio Mauro Cid contou que quem bancou a operação foi o Braga Neto. Ele arrumou um dinheiro com o pessoal do agro, pôs numa sacola de vinho, dinheiro vivo, R$100 mil, e entregou para um militar que era responsável pelo esquema de assassinato das três autoridades, do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Então, assim, não tem nada contra o Braga Neto, né? E aí, a gente junta essas duas coisas, só isso, só o fato dele ter ido lá conversar com os apoiadores e pedir para eles não irem para casa, para eles continuarem acampados, já é uma prova importante do envolvimento dele com o 8 de janeiro. A Operação Punhal Verde e Amarelo tem essa prova em conteste aqui, que é a delação do Mauro Cid também dizendo que foi quem bancou o esquema foi o Braga Neto. E não foi só o Mauro Cid que contou isso, não. Teve mais gente dizendo que o Braga Neto ficou responsável por levantar a grana. Ele chegou a pedir grana para o PL, o partido falou que não podia dar, porque ia dar a bandeira, tal, ia lançar na contabilidade, isso ia aparecer, ia sujar. Então ele arrumou com a galera do agro, dinheiro vivo, cash, para bancar a operação de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Aí também teve o advogado do próprio Bolsonaro, né, que veio para poder fazer os argumentos do cliente dele, dizer que o cliente dele também não tinha nem nada a ver com isso e tal, tirando o corpo fora e jogando a culpa em todo mundo, menos no Bolsonaro, né? Vamos ver, essa aqui é a última, tá? Numa dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam que eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. O que foi questionado pela defesa, ministro Zanin, é o fato de que o delator rompeu com o acordo quando vazou a delação. E saiu na revista Veja. Diz ele que foi um desabafo. É estranha essa expressão desabafo, porque no desabafo ele diz que não tinha voluntariedade. Isso não é um desabafo. Na versão dele atual, isso teria sido uma mentira. Mas vai lá. Falou com o primo, com o irmão, com o cunhado. Senhor presidente, a lei não autoriza o delator, o contrato de colaboração, não autoriza o delator a falar nem com o irmão, nem com o cunhado, nem com a mãe. Não autoriza. Ele, inclusive, está proibido até de ter contato com o pai, se salvo engano mesmo, que a partir de um determinado momento era investigado. Se ele falou com o cunhado, e se isso foi vazado, essa é uma responsabilidade dele. Dir-se-á, mas essa é uma questão formal. É verdade, uma questão formal. Só que mais adiante, vem uma questão de que a Polícia Federal diz que ele mentiu, omitiu e se contradiz. E então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. Tá aí, falou o advogado, e é o seguinte, você pensa bem, ele está falando que não tem nenhuma prova do envolvimento do Bolsonaro. E aí vamos separar as coisas. Primeiro, ele falou que o Mauro Cid não pode ter a delação dele validada, por quê? Porque ele mentiu, porque ele descumpriu o acordo. Ou seja, é uma estratégia para ferrar o Mauro Cid, que não vai trazer nada, zero ganho para o Bolsonaro. É só ferrar o Mauro Cid, se vingar dele, porque o Mauro Cid entregou, né? Então, assim, se ele descumpriu o acordo não pode ser validado. Vamos imaginar que o advogado estivesse certo. O que aconteceria? Os benefícios que o Mauro Cid conquista na delação são perdidos por ele. Mas as provas que foram obtidas por meio da delação dele continuam válidas, ou seja, mesmo que anular a delação do Mauro Cid, tudo que ele disse, tudo que a Polícia Federal já levantou de provas materiais, a partir das revelações dele, continua valendo, tudo continua valendo, todas as provas.
Quando uma delação é rompida, o delator perde o benefício, mas as provas não são anuladas, elas continuam sendo usadas pela investigação. Então esse argumento do advogado de que a delação do Mauro Cid não pode valer porque ele descumpriu, porque ele contou para alguém, não pode contar para ninguém, porque ele mentiu, não pode mentir, porque, né, que ele foi corroborar depois as provas da polícia, não muda em absolutamente nada a situação do Bolsonaro. Inclusive, ele cai em contradição quando ele fala assim: o Mauro Cid é que corroborou as provas da polícia. Quando ele diz isso, ele está dizendo que tem prova, e essa prova não é a delação. Porque ele diz, a polícia tinha provas de que o Mauro Cid estava mentindo. Foi por isso que eles chamaram ele na chincha, o Xandão chamou ele na chincha e falou, e aí, vai falar a verdade ou vai perder o acordo de delação? Aí ele resolveu falar a verdade. Então o advogado fala o seguinte, a polícia que teve que conseguir as provas primeiro, para depois o Mauro Cid concordar com as provas. Então ele admite que existem as provas, só o que não pode acontecer é o Mauro Cid se beneficiar. Então assim, ele pediu lá 2 anos no máximo de prisão e tal, ou pediu para ter os bens devolvidos. O que o advogado do Bolsonaro está pedindo é isso, para ele não ter direito aos benefícios. Mas isso não ajuda em nada a situação do Jair Bolsonaro. É pura vingança. Vingança. E ele também fala que não tem nada que vincule o Jair Bolsonaro com o 8 de janeiro. Nada. Tirando o fato de que o Mário Fernandes, o general Mário Fernandes, imprimiu o plano do punhal verde e amarelo, que era aquele plano de assassinato, no Planalto, pegou o carro, foi na hora para o Alvorada encontrar com o Bolsonaro e apresentar o plano para ele. Está tudo registrado, entrada e saída nas portarias. Está registrado na impressora que ele imprimiu esse papel. E os horários, inclusive. Acabou de imprimir, passou na portaria do Palácio do Planalto para ir embora. Dali alguns minutinhos entrou na portaria do Palácio da Alvorada, que é a casa do Bolsonaro. E aí, não é só isso, né, gente? Freire Gomes... Diz a PF que manteve acampamentos no QG do Exército a pedido de Bolsonaro. Sim, o general Arruda, que era o comandante militar do Planalto na época, no finalzinho do governo Bolsonaro, faltando 2 dias para acabar o governo Bolsonaro, ele mandou tirar os acampamentos. Aí ele recebeu um telefonema do Freire Gomes, o Freire Gomes conta isso para a Polícia Federal, dizendo não é para desmontar os acampamentos que o Bolsonaro mandou deixar, porque era importante para o Bolsonaro que os acampamentos golpistas permanecessem lá em Brasília. Então, o Bolsonaro colocou a mão direta quando ele diz não desmontem os acampamentos. Bastava uma palavra do Bolsonaro, gente, perdi a eleição, vai para casa, daqui a 4 anos tem mais, todo mundo ia embora. Mas ele não fez isso, e não só não fez isso, como não deixou desmontar o acampamento. Então como é que não tem vínculo dele com o 8 de janeiro? Bolsonaro abrigou Oswaldo Eustáquio e outros 2 acampados em quartéis do Palácio da Alvorada para evitar que fossem presos. Repito, 2 acampados nos quartéis. O Oswaldo Eustáquio e outras 2 pessoas estavam acampadas na porta do quartel e foram abrigados pelo Bolsonaro dentro do Palácio da Alvorada porque a polícia estava atrás deles para prendê-los. E o Bolsonaro ajudou a dar abrigo para 3 foragidos da polícia. Faixas de golpistas em quartéis eram confeccionadas no Planalto, diz Polícia Federal. Sim, essas faixas aqui, ó, SOS, Forças Armadas, Salve o Brasil, novas eleições, essas faixas que pediam para o exército dar golpe, essas faixas eram elaboradas dentro do Palácio do Planalto, com a ajuda do general Mário Fernandes, que era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. Trabalhava direto com o Bolsonaro. Ele mandava mensagem, tem mensagem dele conversando com outro cara, dizendo, oh, essa faixa ficou boa, hein? Gostei dessa frase, hein? Manda fazer e tal. Eles desenhavam à mão panfletos convocando pessoas para vir para Brasília. Eles próprios. Então, como que não tem vínculo com o 8 de janeiro se até as faixas que eram exibidas no acampamento golpista tinham orientação de dentro do Palácio do Planalto para serem elaboradas? Como, Misifio? Me diz. E por último, né, não existe prova maior do envolvimento do Bolsonaro nesse golpe do que uma prova que ele deu não agora. Uma prova que ele deu há mais de 30 anos, lá em 1990, se não me engano. Né? O próprio Bolsonaro antecipou ao Brasil o que ele faria quando virasse presidente. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos
para uma guerra civil aqui dentro. Né? Só acho- E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Enfim, ele disse que daria um golpe assim que virasse presidente, ele disse que seria responsável por assassinar 30 mil pessoas, dissidentes políticos, ou seja, não é nem deixar o cara ir para o exílio, não, é assassinar ele. E promover uma guerra civil. O próprio Bolsonaro disse isso, e não foi uma vez só, ele sempre disse isso. Ao longo de toda a vida política dele, o Bolsonaro defendeu o golpe militar. E aí ele vira presidente, tenta dar o golpe militar, e depois vem, não, mas imagina, não tem nenhuma prova que eu tenho envolvimento com isso. É muita cara de pau, né? Mas assim, eu entendo, a situação dos advogados do Bolsonaro não é fácil, né? Porque defender um cliente com tanta prova contra, prova mesmo, material, não é declaração do Mauro Cid, não, prova material, pericial e tudo mais, documento, né? Com tanta prova contra, pode ver que se você assistir os discursos inteiros dos advogados, eles não contestam os fatos, eles contestam problemas do processo. Porque o processo não podia ser julgado no STF, que o processo não podia ter julgado não sei aonde, porque a primeira turma, porque a delação do Mauro Cid tem que invalidar, porque tem que tirar o Zanin, tem que tirar o Dino, tem que tirar o Xandão. Eles questionam o rito processual, mas é difícil questionar provas tão contundentes de que eles realmente deram um golpe de Estado. E aí nesse rolo todo, os advogados pediram algumas coisas, né? Pediram, de novo, já tinha sido julgado, 10-1, que o Xandão não seria afastado do processo porque não tem nenhum motivo de parcialidade envolvendo o Xandão. Eles pediram de novo. Eles pediram de novo, também já tinha sido julgado, já estava decidido pelo Supremo Tribunal Federal que o Cristiano Zanin e o Flávio Dino também não seriam afastados, mas eles pediram de novo. Pediram de novo para anular a delação do Mauro Cid. Pediram de novo para que esse julgamento não fosse no STF. Estão dizendo que se não, tem que julgar lá na primeira instância e para ele poder recorrer para o Tribunal de Justiça e assim vai. Né? E também pediram para anular uma série de provas nesse mesmo sentido de que a delação não vale, então as provas também não valem, né? Enfim. Ou seja, tentaram mexer no rito do processo. O Supremo Tribunal Federal recebeu esses pedidos, todos eles, e avaliou um por um. Os ministros foram questionados. Não pode ser no STF, tem que ser na primeira instância. Foi negado. 5-0. Mas não pode ser na primeira turma, tem que ser no plenário inteiro para os 11 ministros. Negado. 4-1. Só o Luiz Fux concordou que o julgamento tinha que ser no plenário. Anulação da delação do Mauro Cid. Negado. Afastar o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Negado. Anulação de uma série de provas. Negado. Tudo, absolutamente tudo negado. O que acontece a partir de agora? Bom, amanhã é a terceira, na verdade, né? Porque hoje foram 2 sessões. É a terceira sessão de julgamento, foi uma sessão de manhã, outra sessão à tarde, e amanhã tem outra sessão à tarde. E aí é o seguinte, o que eles vão... Agora já tiraram tudo da frente, né? Os pedidos dos advogados, as argumentações dos advogados, agora eles vão julgar de fato. Eles vão apresentar os seus votos se o STF deve ou não tornar Bolsonaro réu. Então o primeiro a falar é o Alexandre de Moraes, porque ele é o relator do processo, ele dá o primeiro voto, depois vem Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, que é o último a votar na primeira turma. E aí, provavelmente, vai ficar 5-0 pela aceitação da denúncia e Bolsonaro estará, a partir de então, amanhã, sentado no banco dos réus. Pode esperar que isso vai acontecer. Né? E tem gente que sentou no banco dos réus, dançou Carla Zambelli. Vou te contar também, mas antes só queria te dar um recado rápido. O seguinte... Hoje, eu já fui repórter de televisão durante muitos anos e hoje eu trabalho aqui, na internet. Esse aqui é o meu escritório, dentro da minha casa, eu trabalho dentro da minha casa. Tem inúmeras profissões que você pode exercer trabalhando dentro de casa. Você pode ser gestor de rede social, você pode ter gestor de propaganda na internet, você pode ser vendedor de produtos do Magalu, da Amazon, você pode ter um iFood, você pode fazer várias coisas, profissões normais mesmo, não é fórmula de ficar milionário, não, é profissão pra gente que sabe que se não ralar não vai cair nada do céu. Existe uma escola de profissões digitais que eu queria indicar para você, que é justamente, eles têm várias profissões que você pode escolher para trabalhar dentro da sua casa
e ganhar o seu dinheirinho. Pode ser um complemento de renda ou pode ser sua renda principal. Tem muita gente que vive disso e tem gente que já tem outro trabalho, mas tem um tempo livre e também aproveita para complementar a renda. O link está aqui na descrição, é o primeiro link que aparece. Clica lá que você vai conversar com o Clayson, que é nosso amigo youtuber, ele vai te explicar tudo que você precisa saber. Além do link na descrição, no primeiro comentário fixado também está lá. Então clica no link, você vai conhecer essa oportunidade e eu te aconselho. E ó, voltando a falar sobre o assunto que a gente está falando, Carla Zambelli está definitivamente condenada. Condenada, sim senhor. Olha lá. Dias Toffoli do STF antecipa voto para condenar Carla Zambelli. O placar fica 6-0 para a cassação da deputada. Então, seguinte, ontem até falei no vídeo, né? Que o Cássio tinha meio que salvado o pescoço da Zambelli por algum tempo. Por quê? Porque ele pediu adiamento do processo, pediu vistas, que é mais tempo para analisar o processo. Tinha alguma chance de salvar a Zambelli? Não, ele simplesmente pediu vista para atrasar o processo, para jogar esse processo para frente, para ela ganhar uma sobrevida. Ficar mais um tempo no mandato de deputada e mais um tempo longe da cadeia, só para atrasar, porque ele sabe que não vai mudar o veredito. E como tanto não ia, que assim que ele pediu vistas, o Cristiano Zanin falou, eu vou antecipar o meu voto, isso é permitido. E o Cristiano Zanin foi lá e votou pela condenação da Zambelli, 5-0. Aí quando foi hoje, de manhã, o Toffoli foi lá e falou, também quero antecipar meu voto. E voto pela condenação a 5 anos de cadeia na Carla Zambelli. 6-0, já está condenada, já é maioria, são 11 ministros. 6 votos é a maioria. Mesmo que todos os outros votassem a favor da Carla Zambelli, ficaria 6-5 contra ela. Ela seria condenada de qualquer jeito. Então ela está condenada por porte ilegal de arma e por constrangimento ilegal com arma de fogo. São 2 crimes que ela cometeu na véspera da eleição de 2022, já falei sobre esse assunto ontem, e agora ela foi condenada. O que acontece a partir de então? Bom, agora o julgamento continua parado, tem 3 meses para voltar, nesse tempo ela continua no mandato, infelizmente ela continua no mandato, mas de qualquer maneira o resultado não reverte mais. O que ainda pode acontecer? O julgamento pode ser reiniciado. E como? Seguinte, o julgamento é virtual, não é? O ministro escreve e manda o voto, ele não argumenta oralmente. Um dos ministros, qualquer um deles, inclusive o Nunes Marques ou o terrivelmente evangélico André Mendonça, pode pedir para esse julgamento ir para o plenário, sair do virtual. Se ele pedir, o julgamento começa tudo de novo, e aí todo mundo tem que votar de novo. Esses 6 votos que foram dados são anulados, e todo mundo tem que votar novamente. Então, assim, se você já tem 6 votos contra, o que você vai ter? Vai ter 6 votos contra de novo. Ninguém vai mudar de ideia, né? Só porque o julgamento saiu do papel e foi para presencial, ali, para audiência. Então, assim, o que pode acontecer é atrasar mais o processo, começando ele de novo, ou então, daqui 90 dias, o Cássio devolve o processo para ser julgado, aí vai ter mais alguns votos, vai confirmar ainda mais a condenação da Zambelli, cai lá no André Mendonça, que é o terrivelmente evangélico, que ele faz o quê? Pede de novo vista, atrasa mais uma vez. Ou pede para ir para o plenário, só para atrasar mais o processo da Carla Zambelli, que eles estão tentando fazer de tudo para jogar para 2026. Para ela ser cassada já no ano da eleição, para eles poderem usar isso eleitoralmente, para poder bancar a perseguida, aquela coisa toda, né? Mas enfim, não vai resolver muito. Defesa de Zambelli se manifesta após a STF formar maioria para condená-la. O que a defesa disse? Os advogados de Carla Zambelli ressaltam que, inobstante os votos proferidos, eventuais divergências e destaques podem motivar reavaliação do caso, e é isso que a defesa espera que aconteça, que é exatamente isso que eu estou dizendo. Algum ministro mudar de ideia, não, eu votei para condenar, mas vou votar para absolver. Qual a chance disso acontecer, né? E também pode motivar uma reavaliação do caso se alguém pedir para sair do plenário virtual e ir para o plenário físico, plenário presencial do Supremo Tribunal Federal. Como eu te falei, o julgamento começa de novo. Então, assim, a defesa da Zambelli está se agarrando no que passar, né? Se passar um tronco, ela se agarra para afundar. Se passar um jacaré, ela se agarra também, né? Ela não tem muita solução. De qualquer maneira, com a condenação dela, assim que a condenação for confirmada, for sacramentada, a perda do mandato é automática. O STF simplesmente comunica à Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados declara a vacância do cargo da deputada. Ela fica vaga e vai chamar o suplente. E aí tem um detalhe, cai Zambelli, cai Tiririca e cai Paulo Bilinski, porque a votação da Zambelli elegeu 3 deputados federais, né? Porque ela foi puxadora de voto, ela teve quase 1 milhão de votos. Então, por conta disso, ela ajudou a eleger o Tiririca e o Paulo Bilinski. Quando ela é cassada, todos os votos dela são considerados anulados.
E isso, para o coeficiente eleitoral, muda a conta completamente. Então, aqueles 2 deputados que ela ajudou a se eleger, perdem o mandato também, vão dançar. Vão rodar junto com o Carla Zambelli. Ela cai, mas cai junto com outras pessoas. E para encerrar, você viu que o Bolsonaro andou dando uma entrevista e falou, não, eu perdi a eleição por culpa da Zambelli, deixou ela magoada. Ela até falou, poxa vida, eu nunca imaginei sentir acusada por alguém que eu apoio, que eu defendo tanto, que eu amo tanto, maravilhoso, divino, deslumbrante, que é o Jair Bolsonaro, né? Ficou magoadinha também, com razão, né? Porque ela realmente fez tudo isso para defender o Bolsonaro virou as costas para ela, deixou ela se virar com a encrenca, com todas as encrencas dela, que não são poucas. Então é isso, gente. Obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Eu agradeço muito a sua companhia. Se você gostou do vídeo, se te contribuiu de alguma maneira, deixa um like, um comentário, uma inscrição, porque esse engajamento ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas. E não esquece de entrar no grupo de Zap, tá? O link está aqui na descrição. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira, justiça, economia e internacional também. Um abraço para você, hein? Tchau.